Prestes a comemorar 10 anos depois de uma turnê nacional pelas 5 regiões do país com o espetáculo O Flor de Macambira, o grupo Sertão Teatro agora se prepara para a primeira apresentação internacional no Festival Internacional Escênicas de Teatro na Argentina. Como histórico de espetáculos de rua e calcados na cultura popular, esse grupo adiciona ao repertório uma montagem compacta para o palco Alegria de Náufragos, que eles apresentam hoje. Quem está comigo aqui para contar todas as informações aí, é muita coisa, né? O Tardelli Lima, ator, um dos atores do grupo Sertão Teatro. Seja bem-vindo aqui ao Happy Hour. Obrigado, boa tarde e obrigado pelo convite e pelo espaço para divulgar. E aí, como é que você tem muita coisa, né? Tem muitas informações. Vocês vieram aí de uma série de espetáculos pelo país. Foi em 2016 a turnê? Isso, essa última turnê, a maior que nós encaramos, foi pelo palco giratório do Sesc, o palco giratório nacional, onde nós viajamos por 16 estados, 41 cidades, foram assim, 80 dias fora de casa logo na primeira etapa, e aí voltávamos, depois viajávamos mais 20 dias, então a gente conseguiu fechar o Brasil, que com outros projetos de circulação nacional, a gente já tinha caído ali pelo norte, pelo um projeto do Petrobras. Foram quais cidades, assim, muitas cidades? Muitas cidades. Só em Santa Catarina fizemos 15 cidades. Nossa! De Rio Grande do Sul fizemos 10, no Paraná. Isso tudo apoiado pelo Sesc? Tudo pelo Sesc. Vocês fizeram parte de um edital? Como é que foi isso? É o que a gente costuma chamar do Projeto dos Sonhos. Todos os anos, um curador do estado, ele fica como olheiro, indica 2 ou mais, ou um grupo só para a curadoria nacional, que geralmente é no final do ano, e aí eles selecionam e escolhem os espetáculos que vão circular pelo país inteiro. Então, nós somos o contemplado. E o Sesc, ele tem projetos fantásticos, né? Isso, no Rio de Janeiro, por exemplo, o hotel, quando você se hospeda no hotel, que fica em Copacabana, numa localização excelente, eles levam os turistas para vários espetáculos, eles têm lá uma série de apresentações musicais, teatrais. Isso. É, assim, de fato, tem um trabalho muito bacana, e no Rio de Janeiro, em São Paulo também, é bem intenso, muito bem estruturado. E vocês conseguiram, então, essa façanha aí, né? O espetáculo, ele teve uma duração de 5 anos, assim, de vida. O Flor de Macambira, ele não nos deixou ficar em casa, na verdade. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu abrir muitas portas com ele, né? Não só fazer todo o Brasil, por exemplo, essa ida à Argentina agora foi fruto de um intercâmbio, uma mostra que nós fomos a São Paulo, chamada Mostra Latino-Americana. E aí só foram 2 grupos do Brasil participar dessa mostra, foi o nosso grupo e o grupo Nós do Morro, lá do Morro do Vidigal do Rio de Janeiro. Então lá eram Chile, Equador, Cuba, Argentina, Venezuela. Então com esse grupo da Argentina nós trocamos figurinhas, digamos assim, e tivemos uma boa relação com ele. Então o Grupo Sertão também realiza uma mostra de teatro de grupo, e ano passado foi uma mostra internacional. E nós trouxemos esse grupo para cá, a Companhia dos Fósforos. E eles reorganizam esse festival lá em Bahia Blanca, e agora que legal. Estamos indo. Eles vão viajar dia 11 dia 11, né? quinta-feira. Semana que vem. Como é que está aí a expectativa então, para se apresentar? A expectativa está assim, porque o festival, ele dá hospedagem, alimentação, translado local e o cachê, que também é pago com a moeda local, né? Em pesos. Então, pesos. Olha em que pesos. Chique. Tá e nós já estamos ensaiando também o espetáculo em portunhol. A ideia é apresentar o espetáculo em portunhol. Então vai ter essa mistura de português com espanhol. A gente quer apresentar e que eles tenham o maior proveito do espetáculo. A gente quer que eles consigam absorver o máximo, até para abrir outras portas para a gente adentrar aí a América do Sul. Vocês vão apresentar o que lá? Vai ser o Alegria de Náufragos, que é o espetáculo que vai estar hoje. Então. Isso, hoje no Paulo Pontes, às 20 horas. O que é que conta a Alegria de Náufragos? O Alegria de Náufragos, ele tem como centro o professor Nikolai Stepanovich. É um texto de um russo chamado Chekhov, um clássico de 1888, mas o texto é super atual, que fala de um professor que já está no seu final da existência, com currículo impecável, constituiu família, e ele se encontra com a inevitável forma de se autoavaliar, de olhar para trás e ver se realmente ele construiu aquilo e se ele realizou a sua vida. Coisa que todos nós vamos passar um dia, chegar no ponto final. A gente né? já vai passando, todos nós né? Acho que cada virada de década a gente já bate mais um pouquinho existencial. Exato, né? E ele faz uma análise do que ele foi para a família, do que ele foi para os alunos. Então, gradativamente, ele vai entrando numa espécie de falência interior. Então, os 3 atores que estão em cena, Célia Farias, Rafael Guedes e eu,
a gente brinca com 3 loopings dessa vida, dessa passagem, das conferências, e aí a gente mexe com a universidade, mexe com a plateia. Então tem um lado humor, né, de tratar sobre essa ferida humana. Mas tem uma reflexão sobre um lado bem reflexivo sobre a vida. Sobre a vida, né? Sobre a passagem do passa tempo. por um lugar da desumanização. Esse né? nome, Alegria de Náufragos, ele foi na verdade, ele é uma adaptação de um conto chamado Uma História Enfadonha. E aí, com os ensaios e as pesquisas, Ana Marinho, que é uma professora da Universidade de Letras, ela nos ajudou no início a fazer uma limpeza desse conto, e aí saiu esse nome, Alegria de Náufragos. Muito legal. E pra gente ilustrar aí, a gente pegou do YouTube um vídeo, um trecho de uma reportagem que foi feita pela TV Itararé, né? Com o grupo Sertão Teatro. Vamos conferir, vamos assistir para conhecer mais sobre o trabalho. Professor, já fiz a sua disciplina 5 vezes, professor. Eu levei Paulo tudinho. Professor, me dê pelo menos a nota mínima, meio ponto, professor. Estude mais um pouco e volte, quem sabe? Eu volto quando, professor? Diga aí. Semana que vem, daqui a 15 dias. Ou melhor, por que não larga de vez a universidade? Uma Alegria de Náufragos é inspirado em um texto de Anton Chekhov que chama Uma História Enfadonha. E conta um pouco da história do professor Nikolai em fim de carreira, né, já nos últimos dias de sua vida, e que olha para trás para avaliar o que foi que ele construiu, né? Acho que o discurso dele durante o espetáculo leva o espectador a avaliar a sua própria vida, né? Eu acho que a pergunta principal é: o que você está fazendo da sua vida hoje? Você está sendo fiel àquilo que você realmente ama, ou você só está repetindo aquilo que é imposto pela sociedade? Dor de cabeça, enfado, insônia, azia e má digestão. Para finalizar, a tabuada de ouvir para você. O conto é muito extenso, ele tem umas 3 horas de uma leitura branca, uma leitura dinâmica. Então, nessas primeiras leituras, a gente saiu recortando as cenas que a gente viu que daria pano para manga, que conseguiríamos fazer algumas encenações com esse texto. Quando a gente saiu do trabalho e olhou com ele pronto, a gente viu que ainda não era o que a gente queria dizer. Então a gente pausou esse trabalho, pontuou, então voltamos para as pesquisas anteriores, voltamos para a sala de ensaio. A gente viu esse lado do mais de luta, esse lado mais que a gente admira, que é o lado rock and roll, de lidar com a dramaturgia. E o César Ferrari do grupo Klaus de Shakespeare, que já tem um lado que eu acho mais romântico, o lado de César. A gente costumava dizer que César tentava deixar uma dinâmica mais ritmicada e o Giordani chegava e dava uma rasgada, que a gente queria as duas coisas, a gente queria rasgar algo limpo. Foi um processo tão gostoso que teve coisas que foram trocadas. E quem conhece César Giordano vai dizer: eita, aquela cena é de Giordano, não é de César. E vão dizer: aquela cena foi César, foi Giordano. Com a junção dos dois, a gente conseguiu abarcar esses temas e colocar essas inquietações que Célio falou do próprio grupo e da gente. A gente costumava dizer que era assim: não deixa os problemas em casa, não traz os problemas para a gente tentar resolver aqui. A gente chegou num momento que a gente trabalhou muito teatro de rua, Flor de Macambira, ainda bem, deu muito certo, circula bastante, mas a gente se parou no momento e fez: nossa, a gente está precisando falar outra coisa. Então, entrar num processo onde não existe texto, existe um ponto de partida, um conto de Chekhov, mas a dramaturgia vai ser toda criada com os provocadores do lado de fora, com os atores em cena, a improvisação. Então isso é realmente você entender que aquele espaço ali é dado para você se jogar. Mas de tal maneira que seja impossível distinguir a vida e a arte. E qualquer um dos senhores pode levar este homem para casa e dar, quem sabe, um trabalho de jardineiro, de cozinheiro, de massagista. Este homem faz uma massagem descomunal, mostra a linguinha, Nicolai. Eu acredito que vai ser difícil ver um espetáculo nosso, que a gente esteja calmos em cena, que a gente seja mais suave. Não, a gente é muito assim, muito acelerado. Eu, por exemplo, é um ator que eu não imaginava fazendo comédia em cena, mas atuando junto com o Tardelli e com diversos outros de grupo, eu fui vendo também esse lado da comédia que você pode ter da sua forma. Eu
eu acho que quando a gente se propõe a se colocar enquanto pessoas em cena, aí a gente abre espaço para a gente colocar as nossas personalidades, as nossas individualidades, as nossas características. E aí eu acho que a coisa do humor vem um pouco de a coisa do depoimento mais íntimo vem. Olha aí, é um vídeo super bem montado, parabéns para quem fez. Que mostra o trabalho do Sertão Teatro, tá aí Célia Farias, atriz, Rafael Guedes, ator, e o Tardelli Lima também mostrando, né, vocês estão em palco. E é interessante que vocês têm uma presença de palco bem forte, né? A gente percebe que os movimentos têm uma coisa muito harmônica e ao mesmo tempo muito forte. Eu acho que isso é fruto do trabalho de investigação que o grupo teve anterior, que nós galgamos muito o trabalho da cultura popular. Então a gente passou 5 anos trabalhando na rua. E a rua requer uma energia redobrada, porque no palco você está mais tranquilo, está tudo controlado, o clima, a luz, a bilheteria, tem tudo. Na rua você está sujeito a qualquer coisa, tem bêbado, tem cachorro, tem carro de som, tem gente gritando, tem criança chorando. Então você tem que estar 100% extra cotidiano, você tem que estar vivo, tem que estar atento. Você acaba tendo um traquejo, para o jornalista é tipo rádio. Exato. No rádio você aprende de tudo, porque você precisa ser muito ágil, né, nessa linguagem, acho que a TV também tem um pouco disso. E a rua traz isso então para o ator. A rua traz um lado explosivo. E aí, quando a gente volta para o palco, a gente tem que controlar essa energia. Só que é muito difícil controlar a energia. Mas achei muito bonito assim, o movimento corporal de vocês, contando a história. Muito, muito harmônico, muito maduro, muito... conversa demais, assim, de uma forma bem... Vocês estão bem em sintonia. A gente percebe que vocês estão ali... Afiados. Que a história, estão afiados, né? E como é que assim, montar um espetáculo? Por exemplo, vocês estão comemorando 10 anos de grupo, essa mesma formação? Não, aí o grupo já vem... Várias pessoas foram passando por ela e agora na formação nós estamos... Atual, o Célio está chegando junto, o Rafael também, o Zé Hilton, que é nosso produtor, assistente... nossa mãe do grupo, tem a Poli Barros, Poliana, que ela está com a licença maternidade, e tem a Isadora Feitosa, que está de uma licença também, está em Foz do Iguaçu, mas logo logo ela está chegando por aqui também. Então existe e vai modificando, as coisas vão se modificando. O Flor de Macambira nós botamos, digamos assim, ele está na gaveta, ele está guardado porque no Brasil, assim, não tem onde a gente apresentar, felizmente, mas também infelizmente, né? Mas agora... Por onde a gente passou, a gente quer agora levar a nossa Alegria de Náufragos, né? Vocês levaram quanto tempo para montar? O Alegria, 1 ano. 1 ano? 1 ano. O Flor de Macambira foram uns 8 meses, só que a estrutura é muito maior, 1 tonelada e 200 quilos de equipamento. É um caminhão baú, viajam 10 pessoas, a música é ao vivo, é rua, a gente viaja com tudo. Então, é uma parafernália. O Alegria é mais compacto, é só um case, 3 atores, aí a gente está nesse sentido um pouco mais tranquilo, mas o trabalho foi redobrado. Mas também tem essa coisa da cena, a cenografia, ainda tem tudo isso. Nós contamos com a ajuda de 2 amigos que são atores e diretores, um de Natal, o César Ferrari, do grupo Klaus de Shakespeare, e um de Recife, do grupo Mais de Luta, que é o Giordano Castro. A gente já tinha trabalhado junto, já tinha uma boa relação com o Klaus, a gente montou A Face da Boa Preguiça, de Herendo Suassuna. E foi um projeto da Eletrobras, da Chesf, a gente circulou pelo Nordeste, aí o Klaus foi montar o Ricardo III com o Gabriel Vilela, e a gente foi montar o Flor de Macambira com a Cristina Estreva, que foi a fundadora do grupo, carioca, que mora no Rio de Janeiro, a professora lá da Unirio. Já vocês vai estar no palco, né? Ainda sente, como é que é essa relação? Dá aquele friozinho na barriga ou não? Você já está mais acostumado? Não, sempre dá. E eu acredito que quando não der mais, aí eu paro de fazer, porque perde a graça. Perde a graça. Já aconteceu assim de dar aquele branco? Assim, com alguns amigos já, mas eu sou castigado um pouco pelo grupo, porque a minha tendência é colocar onde não tem. Eu erro por excesso. Você erra excesso, é muito caco, aí fica botando coisa no tem. Mas é melhor, né? Que você não deixa nunca ninguém à mão ali. É ruim quando pega alguém desprevenido, alguma coisa assim, aí causa, mas os meninos já estão acostumados já. E eu também já estou me policiando mais nesse sentido. Nunca aconteceu assim, acho que já deve ter acontecido. Já aconteceu assim, tipo alguma gafe assim durante o espetáculo, que você disse, ai meu Deus, algumas, já aconteceu algumas assim. Tem plateia complicada? Eu acho que na rua, pelo menos com a Flor de Macambira, a gente nunca teve um problema já teve assim, de alguém entrar e subir no palco, que a gente monta um tablado. Fica lá em cima, mas aí no decorrer da peça a gente tenta tirar.
Mas Já teve gente adulto mesmo que subiu no palco e ficou lá? Teve uma situação interessante porque Que loucura! você chegar na rua tem que ter um respeito com os moradores de rua, porque aquela praça não tem dono e eles terminam abarcando aquilo para eles. Aí teve um caso interessante no Recife, que a gente no centro histórico, um morador de rua, ele se encostou no carrinho da peça, colocou uma burrinha de cachaça e ficou lá assistindo a peça. Então ele estava tomando uma água. E aí né, dos técnicos da gente, o galego, foi lá, tocou no ombro dele e fez: ei, o senhor pode sair daí? Amigo. Aí ele só olhou e fez: a praça é sua. Olha aí. Aí a resposta... né, é uma coisa que você não pode, de fato, dizer, né? Exatamente. Tem que saber chegar e saber quando sair. você está gravando reportagem, eu dizer: amigo, você pode dar licença, porque eu estou gravando? Ele... não, eu vou ficar aqui. Talvez ter que mudar de lugar, né? Porque a rua é de todo mundo. Exatamente. Né? Então tem que lidar com isso. Tem que saber lidar. Mas aí já dentro do teatro a coisa é um pouco mais confortável, digamos assim. né? Então dentro do teatro, nesse espetáculo, tem um momento da peça que a gente pede à plateia um tema para uma tese. Que como a gente está falando também do universo da universidade, e aí essa cena é improvisada. A gente pede um tema para uma tese. E aí a palavra que for dada, ou a frase, dentro dessa estrutura, a gente monta uma cena na hora, comentando sobre esse tema abordado. O improviso, né? É um momento que... momento de improviso. De improviso. De ator que tem que estar... E você, para falar em formação em universidade, você tem formação em artes cênicas, né? Conta um pouco para a gente sobre você. A minha formação em graduação em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas. Aqui na UFPB? Aqui na UFPB, e logo em seguida, na época ainda tinha a especialização em representação teatral, fiz, e agora eu estou no segundo semestre de um mestrado em teatro lá na UFRN, em Natal. Nossa, você então já está dentro de um processo. Como é que você avalia, por exemplo, o curso de artes cênicas? Ele dá qual o tipo de background, de formação que ele dá para... Eu acho que assim, são 3 vertentes. A licenciatura, ela é maravilhosa porque ela lhe deixa aberto à licenciatura, a licenciar. Então, precisamos muito de professores. Sem a familiarização, as linguagens artísticas, a gente não vai ter plateia. Que essa história de formação de plateia, eu acho que o problema não é divulgação, o problema é hábito. E se as crianças não tiverem hábito a ir ao teatro, não vai ser enquanto adultas. Eu acredito muito nisso. Então, a licenciatura é bom porque ela forma professores. O bacharelado, ela forma atores. Então, pessoas que já têm isso querendo como formação, querendo ser ator, vai fazer um bacharelado. E o mestrado, ele já é um fruto de uma pesquisa muito individual. Você está caminhando para ser professor, então? Eu estou caminhando junto com o que chamam-se de crise artística, entendeu? Então, é muito difícil, os fomentos estão diminuindo, os editais estão diminuindo, então a gente tem que procurar alguma coisa, mas não fora da área. Então eu vou no mestrado, vou para academia. Acho que o rico aí da sua experiência é porque você já leva uma prática bem intensa, né? Então você leva, de repente, se você for para academia, de fato, você vai levar muita prática, né? E isso é muito importante. Isso, com certeza. Porque não adianta você ficar só dentro da academia, com a teoria. Exato. A prática, ela traz uma coisa que a teoria ela não encontra, né? E o contrário, a gente precisa também da teoria que a academia oferece. Você está estudando o quê? O bom é que esse mestrado, a linha de pesquisa é Pedagogia da Cena. Então, o resultado também é um trabalho prático, além da dissertação. E a minha pesquisa, eu estou investigando histórias sobre caçadores de onça, chamado Cazuza Sátiro, que morreu em 1911, que atuou ali pela região de Patos, São José de Espinhares. Você é do sertão? Eu sou de Cajazeiras. Carrazeira, na verdade. Cajazeiras. Cajazeiras para a Argentina. E aí a ideia da pesquisa é unir todas essas histórias de caçadores de onça ao universo rico de narrativas, e tem como inspiração esse universo que permeia entre o homem e a fera. Então é meio que um contador de histórias. Muito legal. Cajazeiras é a cidade que ensina a paraíba. A paraíba. E a fazer teatro também, pelo visto. Tardelli Lima, foi um prazer ter você aqui no Happy Hour. Fica ligado aí que daqui a pouquinho, às 8 da noite, no Teatro Paulo Pontes, tem única apresentação de Alegria de Náufragos, que vai para a Argentina, viu? Eles vão viajar, vai misturar português com espanhol. Ingressos, R$20 inteira, 10, meia, tá ótimo o preço. Tá ótimo. Vamos lá conferir nesta quinta-feira este programa imperdível, A Alegria de Náufragos. E voltem aí, depois da turnê internacional, a gente combina aí um retorno de vocês, claro, com certeza. Com o Celi, com o Rafael, para contar como é que eles não puderam vir tão lá na pilha, passando linóleo. Só não vão falar de futebol, porque senão vai dar confusão, né? Então aí, sucesso, vão conferir a peça
E boa viagem para vocês também, viu? Bom espetáculo hoje, boa viagem lá. Muitíssimo Mostrem obrigado. o que o Brasil é capaz, o que a Paraíba tem de melhor. Obrigada. Obrigado também, Vamos Clara. ficando por aqui. Você pode rever esse programa lá no YouTube, viu? Happy Hour com Clara Torres. Beijo. E seu